colóquio desde a sua origem. Então é um grande prazer poder ver esse 8º colóquio sendo aqui feito na Paraíba, mudando um pouco de eixo e trazendo para cá muitos pesquisadores internacionais, do México, da Argentina, do Uruguai, da França. Então em 2015 aproximadamente, um pouquinho antes, mas foi 2015 talvez a data oficial, o Eduardo teve a ideia de montar um grupo de história e cinema, cinema e história, junto a um encontro da Ampul, e ali também nasceu a ideia da gente também pensar nesses eventos anuais, né, que reunissem as pesquisas na área de cinema e história, porque não havia efetivamente um evento concentrado nesta área, nessa conexão, não história do cinema, né, mas sobretudo história e cinema. Então vamos dizer, essa foi a premissa fundadora, fundacional do evento, que também está presente no próprio grupo de pesquisa, né, de história audiovisual. E publicamos, né, Marcos, eu, criamos um grupo de pesquisa em 2005, História e Audiovisual, Circularidades e Formas de Comunicação. E como um desdobramento desse grupo e dessa criação, um colóquio. O primeiro colóquio que ocorreu em 2015, sempre com a perspectiva de integrar pesquisas nacionais com as internacionais, valorizando sempre a presença, né, de pesquisadores e pesquisadoras do mundo ibero-americano. Eu acho esse evento fundamental e a gente percebe que ele é um evento que ele mobiliza diversas áreas, né? Porque o cinema, o audiovisual, ele é do interesse geral, ele faz parte da nossa cultura aprendente, né? Então, mexer com isso aqui na Paraíba, onde infelizmente ainda é pouco visto o próprio cinema paraibano, né? Que vocês estão fazendo uma mostra maravilhosa aí, os debates e tal. Então eu acho que é cutucar um pouco para as pessoas acordarem e verem que a gente tem muita coisa aqui, né? Muita riqueza. Aruanda, né? Que é considerado o inaugural aí do cinema novo, né? E a gente está aqui no Cine Aruanda curtindo esses filmes, que tá belíssimo com essa tela nova dele. Eu tô adorando. A cidade é maravilhosa e, como eu disse, é muito mais, sinceramente, é muito mais diversa essa edição que as edições anteriores. Por causa da importância que a região tem no colóquio, não é somente pela cidade em si, mas pela participação, as pessoas que foram convidadas. Prazer estar de volta no Brasil, estar de volta neste congresso maravilhoso. É a minha terceira participação e já estou ansioso por voltar, porque é muito bom encontrar uma comunidade com quem você pode discutir questões que muitas vezes não são tão mediatizadas como outras, não é? Então este espaço é aqui um espaço muito consolidado, onde a gente pode discutir, de facto, questões estruturais na nossa área disciplinar, no cinema, et também naquilo que são as relações com a história, historiografia, foi o tema da nossa mesa de hoje. Donc j'en suis très heureux, c'est-à-dire que j'ai vu dans ce colloque justement la force de tous les travaux sur ce qui s'appelle ici la culture cinématographique ou les cultures cinématographiques, qui parlent de cinéphilie ou pas, mais qui parlent de toutes ces formes de culture cinématographique. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de continuer à travailler là-dessus aujourd'hui. Et puis j'ai vu aussi avec beaucoup de plaisir à quel point en fait le travail sur l'écriture de l'histoire, l'historiographie, l'épistémologie de l'histoire du cinéma est un travail vraiment central, que ce soit pour des chercheurs ou des chercheuses brésiliens, brésiliennes, portugais, ici aussi d'autres pays d'Amérique latine et de pays hispanophones. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que moi, je trouve aussi là-dedans des liens, des possibilités de relations scientifiques entre ce qui se fait au Brésil et ce qui se fait en France. Et évidemment, c'est toujours passionnant de pouvoir espérer nouer comme ça des relations scientifiques de part et d'autre de l'océan Atlantique. Creo que coloquios de este tipo son muy necesarios porque entre los países sudamericanos y latinoamericanos en general desconocemos mucho de nuestra historia,
y de nuestras industrias cinematográficas, y los coloquios son una manera de combatir y reducir ese desconocimiento, y es una manera de estrechar lazos, colaborar académicamente y colaborar culturalmente también. Fundamental, porque en realidad estos espacios de intercambio, ya sea los espacios que logramos generar de discusiones dentro de las mesas, como los espacios más informales, terminan siendo los vías más eficientes para poner en diálogo un montón de trabajos que solamente a partir de las publicaciones o de esos medios más oficiales no terminan siendo compartidos y no están generando diálogo. Los diálogos finalmente los terminamos teniendo cara a cara cuando nos encontramos en estas instancias. Sempre muito legal, já que no livro é uma história realmente de redes institucionais, mas também redes pessoais entre os apaixonados do cinema. Então, quando eu venho um evento assim, acho que estou voltando aos passos das pessoas que forjaram essas redes. É muito bacana poder ter esse intercâmbio com pesquisadores brasileiros, mas também de outros países, Argentina e tal. La invitación a participar del coloquio de Cinema Historia, una experiencia muy interesante. Vengo a presentar parte de mi investigación de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Yo trabajo principalmente en el periodo de los años 50 y 60 del siglo XX con cineclubes, revistas de cine e construção de públicos. Estou muito feliz de estar aqui no colóquio, especialmente na UFPB. A minha universidade assinou no ano passado um acordo de intercâmbio de professores e de pesquisa com a UFPB. Então é uma grande alegria estar aqui, já utilizando de certa forma esse intercâmbio. E também é a quarta vez que venho a Paraíba para participar no Festival de Aruanda. E sempre adoro vir. Eu acho que há uma simbiose aí, há uma ligação, né, íntima, né, entre os dois eventos, na medida em que o Aruanda, desde o princípio, desde 2005, quando foi criado, ele já tinha um pé na reflexão, né, até porque nasceu dentro da universidade. Então, o Aruanda, desde o primeiro que ele tem a reflexão, né, acadêmica, a reflexão sobre a estética, sobre as temáticas, etc., como uma diretriz, né? E a gente segue fazendo isso, né? A gente mantém isso. Então acho que há uma identidade muito grande entre os dois movimentos que acontecem, né? Um na sequência do outro, como eu falei. É um momento extraordinário, porque primeiro, raramente nós temos no norte do Brasil grandes eventos reunindo tantos pesquisadores e tantas propostas de pesquisa e de iniciativa de curadoria sobre cinema e história entre as universidades do Nordeste, né? Tanto a partir de Salvador como até o São Luís. Então a realização do colóquio não só é uma iniciativa pioneira, como interessante, como uma promotora de uma grande discussão pertinente e que atrai, na verdade, pessoas de todas as regiões próximas, de todas as universidades, também do ensino público, na medida em que chama a atenção de professores. Nós temos aqui, por exemplo, pesquisadores do Profhistória, pesquisadores dos programas acadêmicos, né, professores que atuam na rede pública, professores universitários e alunos de graduação, portanto, promovendo o desenvolvimento do conhecimento e a universidade pública brasileira. O Cinema Paraibano tem hoje uma musculatura, né, que se deve muito a esse movimento, né, que vem de muito tempo, e, por exemplo, o próprio Torquato Joel vem dos anos 80. Então essa mostra, e aí eu também parabenizar a curadoria, conseguiu dar conta, né, dessa diversidade do cinema paraibano e também apontar para até futuros, os pesquisadores que estão aqui, futuras pontes de pesquisa, de novos estudos, né, de diálogos com o cinema. A gente tem que pensar que o cinema brasileiro, né, entre os estados, ainda falta diálogo também. Então isso eu acho coisa interessante, que esse evento, que é a primeira vez que se realiza no Nordeste,
A Resenha é uma rede que é recém-criada e que pretende articular pesquisadoras e pesquisadores na região Nordeste que têm interesses relativos à história do cinema, audiovisual, cultura cinematográfica, no sentido de que a gente conheça melhor as nossas pesquisas, articule formas de trabalho juntos e que daí a gente consiga desenrolar uma forma mais parceira de trabalhar e que consiga fazer uma espécie de diálogo não só com a região Nordeste, mas com colegas também de outras regiões do Brasil relativos à história do cinema, cultura cinematográfica e audiovisual. Nesse momento histórico do cinema brasileiro, onde outras cinematografias, outros filmes, outras redes cinematográficas apareceram, não só no Nordeste, mas também, como a gente pode contar, nos filmes de plásticos em Minas Gerais, mas Ceará, Fortaleza, Pernambuco, Bahia, etc. Então essa descentralização eu acho que é extremamente importante, que eu não chamo de cinema periférico, não é um cinema periférico, mas é um cinema que demonstra uma potência em termos de imagem, de ideia, de estilos. Encontrar pesquisadores do Brasil todo e do mundo, acredito que isso dá uma contribuição muito interessante, porque você chega, partilha sua ideia, partilha o que você está pensando, outras pessoas também, até que trabalhando parecido com você, começam a contribuir. Acredito que esse movimento de rede, de contribuição, outros lugares ajuda a pensar e refletir mais, cada vez mais a respeito da minha pesquisa e essa contribuição. E a importância do colóquio, da temática, porque ela abre para o programa de pós-graduação em História, que está completando 20 anos esse ano, com a abertura do doutorado, a perspectiva de orientações de futuras pesquisas dos mestrandos e doutorandos relacionando a temática do cinema e da história do cinema. Diante do vigoroso presente do cinema paraibano, nada mais importante do que revisitar o passado em busca de novas influências, de novos elementos que possam ser incorporados pelos cineastas das próximas gerações.